Bom dia, meninos. Hoje nós vamos começar pela nossa correção, né? Nossa correção de hoje, nós iremos corrigir o material estruturado, que é aquele que vocês ganharam, né? Aquela coleção. Material estruturado de português, volume 1, né? Hoje nós iremos estudar o poema, fazer a correção do poema, né? O poema fala sobre diversidade, né? Essa palavra diversidade, né? Vem da palavra diverso, né? Então, diverso é o mesmo que variedade, né? Que a gente pode escolher, existe mais de um, né? São coisas diversas, né? Então, é um poema. Sabemos que um poema, ele é um gênero textual, né? Que ele vem com rimas, estrofe, né? Versos, rimas. Tia, e um poema? Um poema ele pode ter muitas estrofes? Sim, ele pode ter muitas estrofes, mas também ele pode ser. Nós podemos ter um poema de apenas uma estrofe, né? De apenas uma estrofe, que é o caso desse aqui, diversidade. Nesse daqui, vocês iriam fazer a leitura do poema, né? Esse poema é muito curto, então eu vou ler para vocês. Diversidade. Um é feioso, outro é bonito. Um é certinho, outro esquisito. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. Vocês viram aí esse poema? Lembra no começo que eu falei a palavra diversidade significava o quê? Uma variedade, né? Algo que não é comum, algo que a gente pode escolher, que podemos ter escolha, né? Será que esse poema estava falando de quê? Será que esse poema estava falando? Então, diversidade significa isso, né? Coisas diversas, coisas que tem 1001 escolhas para a gente escolher, né? Então, esse poema, ele fala de... Será que ele estava falando de pessoas? Ele falava assim, um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro esquisito, mas cada um, né? É cada um, né? Então, assim somos nós, né? Esse poema, ele está tratando sobre o diferente, né? Ele fala sobre as diferenças, né? Então, na questão 1 diz assim: marque com X as respostas, marque com um X as respostas corretas. Esse poema faz parte do livro. Qual é o livro que ele fala? Nova Fronteira, Diversidade, ou isto ou aquilo, né? Marque com X as respostas corretas. Se ele fala as respostas corretas, né? Será que é mais de uma? Fala aqui, primeiro, ó, diversidades, né? Fala sobre diversidades, né? Diversidades. Então, o item B, diversidades, né? A autora desse poema, quem é essa autora? Se a gente for prestar atenção, lá no final do texto do poema está dizendo, é Tatiane Belling, né? Tatiane Belling, então é o item B que vocês vão marcar, né? Na questão aí. Muito bem. Agora, na página 8 do livro de vocês, vem falando sobre a questão 2. Que outro título você daria para esse poema? Bem, eu posso dar o exemplo, né? Dar o exemplo para vocês. Ele está perguntando pessoalmente para você. No lugar dessa palavra diversidade, a gente poderia colocar o quê? Diferente, né? Poderia colocar diferente, diversidade. Está falando sobre pessoas diferentes, então você poderia colocar diferenças, né? Diferente não, diferenças, né? Por quê? Ele está perguntando, por que você colocaria diferenças? Porque você iria dizer, porque as pessoas são diferentes umas das outras, né? Cada pessoa, ela tem uma maneira de ser diferente. Ela se comporta diferente, né? Ela tem manias diferentes. Nós temos mania? Claro que temos. Então, tudo isso faz parte das nossas diferenças. Manias, hábitos diferentes um do outros. Claro que eu não estou dizendo que, por exemplo, a pessoa que tem um mau hábito, né? Não, isso aí não quer dizer que ela seja diferente. O mau hábito é questão de a pessoa não ter mau hábitos, né? Não tem a ver com as diferenças, né? Tem a ver com instruções.
Então, por que que a gente poderia colocar diferenças? Por quê? Porque a maioria das pessoas são diferentes da outra, né? Agora o 3. Para que servem os poemas? Vocês já pensaram? Às vezes, as pessoas, né, falam que os poemas, que os poetas, eles são pessoas apaixonadíssimas, né? Que os poetas, eles são pessoas apaixonadas. Mas vocês concordam que quem escreve poema só quem é apaixonado? Porque os poemas, eles não falam só de paixões, né? De solidão, de sentimentos, mas eles falam do cotidiano da vida das pessoas. Muitos poemas falam disso, né? Trabalham o cotidiano das pessoas, da vida delas, né? Muitos dos poetas trazem para a poesia o cotidiano e a vida das pessoas, como é realmente seu dia a dia, né? Entendeu? Então, os poemas, eles servem para retratar ou para descrever o cotidiano, né, da vida de uma pessoa, não somente poesias, né? Não somente falar de amor. Não, o poema não fala só isso. O poema, ele abrange vários campos da nossa vida, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas não se dá para viver só de amor, né? Então, o poeta, ele não vive só de poesia, ele vive, né, de outras coisas na sua vida. Então, a poesia, ela alcança muito mais do que declarações de amor, do que falar de sentimentos. Ela fala da vida como um todo, né? Agora a questão 4, no livro de vocês. Circule no próprio texto todos os adjetivos que você encontrou no poema. Vamos só recapitular. Na nossa aula na plataforma, vocês lembram que eu postei uma atividade que falava sobre o que são adjetivos, que está nas classes, né, gramaticais? Então, adjetivos são qualidades que damos aos seres em gerais. Que seres são esses, tia? Uma cadeira, uma gaiola, um lápis, uma caneta, já está dizendo. Ele dá qualidades aos seres em geral, né? Aos seres em geral. E esse ser é um substantivo. O menino, a menina, a cadeira, o lápis, a roupa, a blusa, né? E vice-versa. Então, ele quer que você circule no texto. Vamos lá para o texto, na página 7. Vamos lá, o adjetivo. Tem feioso. Ixi, tia, feioso? Feioso, bonito, certinho, esquisito, legal. Muito bem. Agora nós vamos para a questão 6. Pense em uma pessoa que você acha bonita. Vocês já pararam para pensar assim numa pessoa bonita? Mas eu acho que vocês já pensaram. Por exemplo, já passou alguém na rua que você parasse e ficasse assim olhando? Mas aquela pessoa é tão bonita. Ai, mas eu acho fulano tão bonito. Já vocês usaram essa expressão? Eu já usei. Eu já parei e pensei, mas fulano é tão bonito. Fulano é tão bonito. Fulano é tão lindo. Vocês nunca pararam para pensar? Então, vocês vão pensar em uma pessoa que você acha bonita. Pode ser minha mãe. Eu acho minha mãe tão bonita. Por que você acha sua mãe tão bonita? Você vai dizer, não vão dizer porque ela cozinha, não. Faz a comidinha de vocês, não. Vocês vão dizer assim, minha mãe é bonita porque ela cuida de mim, porque ela é a melhor mãe, porque ela é uma mulher amorosa, porque ela se preocupa comigo, porque ela cuida bem de mim, porque ela quer que eu seja uma pessoa valiosa no futuro. Entendeu? Então, é um exemplo, né? Vamos lá para a página 9. Na sua opinião, quando alguém pode ser considerado esquisito? Vocês já viram? Quando é que uma pessoa pode ser considerada uma pessoa esquisita? Né? Vamos voltar aqui para o 5, que a tia pulou a 5. Vamos olhar aqui a 5 aqui. Na 5 está dizendo assim, procure no dicionário, vocês procuraram?
Claro que a gente não usa mais aquele dicionário de papel, né? Nós somos mais modernos, nós vamos procurar o dicionário lá nas pesquisas, no Google, né? Vocês tiveram a curiosidade de pesquisar o que é esquisito? Às vezes você já deve ter ouvido alguém dizer assim: ai, mas eu acho aquele homem ali tão esquisito. Ai, eu acho aquela menina muito esquisita. É esquisita demais, né? Mas o que é esquisito? Muitas vezes uma pessoa esquisita, ela pode ser considerada uma pessoa esquisita porque ela tem um corte de cabelo diferente, né? Ou porque ela anda diferente, ou porque ela se comporta diferente, porque ela é diferente de outra pessoa. Mas como, tia, que a gente pode ser diferente um do outro? Deixa eu estar falando de diversidade. Por exemplo, eu posso gostar de uma música, a pessoa pode não gostar, né? Eu posso ter o cabelo bem organizadinho, a pessoa pode ter o cabelo assim altão, pintado, colorido, né? Então, esquisito pode ser considerado assim, que as pessoas acham a pessoa esquisito porque ela não tem os mesmos hábitos e os mesmos costumes que você tem. Então, muitas vezes as pessoas consideram as pessoas esquisitas por isso, pelos hábitos delas que são diferentes um dela ou de outros ou de mais outras pessoas, né? Na 7, vamos olhar a 7. Na sua opinião, quando alguém pode ser considerado esquisito, né? Ah, tia, eu acho, por exemplo, eu acho esquisito porque ela se veste assim, com as roupas tão rasgadas. Ou eu acho ela esquisita porque ela fala assim, tão esquisito. Mas prestou atenção como ela fala esquisito? Como ela fala estranho, né? Ou, tia, eu acho ela esquisita porque ela não fala com ninguém. Ela é uma esquisitona. Ele é um esquisitão, né? Então, muito cuidado, porque às vezes nós, quando falamos essas palavras, nós temos que conhecer antes de pronunciar essas palavras. Vai que a gente pronuncia uma palavra que a gente não sabe o que significa e diz com uma pessoa. Essa daí você já tem a ciência do que é esquisito, né? É uma pessoa que pode ter um costume diferente do seu, pode se vestir diferente, pode se comportar diferente, ter hábitos diferentes do seu, entendeu? Então vamos pesquisar, vamos ser pesquisadores para descobrir o sentido das palavras, o sentido das expressões para quando a gente for empregá-las, né? E usar corretamente o sentido daquela palavra. A 8, vamos olhar a 8. Agora que você já sabe o significado da palavra diversidade, né? Você acha que devemos respeitar as pessoas que são diferentes de nós? Você não sabe que todo mundo é diferente? Por exemplo, vai com uma pessoa também acha você esquisito. Por exemplo, já pensou uma pessoa dizer, a tia Paula é esquisitona, ela é esquisita. Eu também posso dizer, olha, ele é esquisitão, né? Então, mas eu tenho que aprender com as diferenças. Lembra que eu passei no textinho de religião sobre as diferenças? Viu como caiu bem nessa atividade nossa de português? As diferenças. Então, a gente tem que respeitar, né? Às vezes nós podemos nem concordar, né, com certas diferenças das pessoas, mas nós temos que respeitar para melhor convivermos um com o outro, né? Porque já pensou se o mundo não houvesse, vocês sabem que o mundo, ele existe milhões de habitantes no mundo todo. Observaram que o mundo é grande? Então, existem milhões de pessoas que vivem, que são diferentes de nós. Então, para que haja harmonia, para que haja paz, né, tranquilidade, nós devemos respeitar, né? Tia, mas eu não aceito. Aceito, mas devemos respeitar, né? Para um bom convívio. Já está respondendo. Por quê? Para a gente poder conviver bem com os outros, né? Vamos olhar a questão 9. A questão 9 era para você colocar assim, ó. Faça uma lista de pessoas que você conhece que são diferentes. Aqui vocês tinham que colocar. Pessoas que vocês acham diferentes. Você ia botar. São quantas? 3, 4, 5, 6. 6 pessoas que vocês achassem que elas são diferentes. Aí você bota.
Aí você vai botar o que é que elas são diferentes de você. Ah, ela não é assim, ela é diferente de mim nisso. Então você tinha que colocar aqui. Entendeu? Vamos na 10, a questão 10, né? Vocês iam ter que circular 11 adjetivos, né? Aqui, nessa atividade. 11 adjetivos. Adjetivos são qualidades, né? Tem aqui amar, perigosos, esquisitos, obediente, ansiosos, ágil, né? Cansado, alegre, justo, né? Na 11 aqui, ó. Na 11, você vai fazer aqui, ó, uma atividade, ó. Pesquise em gramática e outras fontes a definição de adjetivo, né? Compare as duas definições. Por exemplo, você tinha que procurar aqui, na primeira coluna, minha opinião antes era, né? Você ia dizer o que era adjetivo. Vocês fizeram? Ah, eu achava que adjetivo era apenas uma palavra, né? Aí depois que você pesquisou, eu pesquisei que adjetivo é a qualidade que dá aos seres em geral, é o substantivo. Aí eu aprendi que, aí você vai dizer o que você aprendeu dessa pesquisa que você fez, se você aprendeu alguma coisa. Eu aprendi que são qualidades, tá certo? Claro que tá certo. Pois o próprio vídeo está dizendo que adjetivos são qualidades que é dadas aos seres em geral, né? Muito bem.